A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí acompanhando e sempre muito bom ter a sua presença aqui conosco neste momento em que nós paramos para meditar na palavra de Deus. O adoramos, claro, dando os nossos ouvidos a querer entender a palavra de Deus, a querer ouvir o conselho de Deus para nós. E eu peço a você que já me ajude aí nessa correria, nessa corrida de levar essa mensagem adiante. Já deixa a tua curtida, teu comentário de onde você nos acompanha. Isso é sempre muito bom, porque você movimenta o algoritmo, você vai dizer ao sistema, olha, isso aqui é importante, isso aqui é interessante, mostre a outra pessoa. Então é muito bom que você patrocina esse vídeo, que ele chegue a outras pessoas apenas dando a sua curtida, deixando o seu comentário e também compartilhando naqueles grupos de WhatsApp, pelo menos 2, 3 pessoas que fazem sentido levar essa mensagem para elas. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui. Neste momento em que nos dispomos, ó Deus, a meditar na tua palavra, a ter interesse em ouvir a tua mensagem, Senhor. Pai bendito, que a tua bênção seja sobre nossas vidas, que o Senhor abra a nossa mente para compreender as verdades da tua palavra. Pai bendito, que o Senhor se utilize da minha vida de uma maneira que eu possa ministrar a tua palavra compreensivelmente para as pessoas. Pai bendito, amado e eterno, que no nome de Jesus o teu nome seja glorificado, Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Hoje nós temos um tema bastante interessante. Sabe aquele lavar as mãos de Pilatos? É justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sempre dizendo a você que a palavra de Deus aqui é sempre muito prática, como eu acredito que ela deve ser. Ela deve ser vivenciada, ela deve ser vivida, ela deve ser sentida nos nossos dias, no nosso cotidiano. Por isso hoje nós vamos falar desse lavar as mãos de Pilatos. Muitas pessoas têm a prática de hoje dizer assim, eu lavo as minhas mãos para isso, eu lavo as minhas mãos para aquilo. Causas que elas poderiam fazer algo nesse sentido e elas simplesmente largam mão desta relação entre o fazer algo que está às suas mãos para fazer e o não fazer. E o que é interessante nesse sentido é que a gente precisa entender que, por mais que essa linha seja extremamente tênue entre o fazer e o não fazer, nós precisamos entender o quando fazer e quando não fazer. Visto que esse lavar as mãos não tem nada a ver de carregar irmãos, carregar inimigos nas costas. Não tem nada a ver com isso. Até parece um pouco isso, mas não é isso de fato. Por quê? Porque a Bíblia não nos condiciona, não nos ensina a carregar as pessoas. Elas não fazem parte do nosso fardo. Nós precisamos justamente separar isso para não entender que precisamos carregar as pessoas conosco. Carregar as culpas de outras pessoas, carregar as vontades de outras pessoas conosco. Não é isso que o texto fala, visto que nós podemos referenciar isso com a própria atitude de Jesus. Jesus é o exemplo máximo do cristianismo. Jesus é o que dá sentido, é o que é a raiz de todo o cristianismo. Sem ele não existe, não faz sentido o cristianismo. Então, por Jesus ser o símbolo exato, pleno, perfeito do cristianismo, é justamente sobre ele que nós vamos entender esse contexto. A Bíblia Sagrada diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas culpas. Mas não necessariamente diz que ele nos carregou, ele nos levou. Não, ele não diz isso. Se você observar, Jesus, ele
carrega uma cruz que não era sua e foi crucificado em uma cruz que não era sua. Mas não é que por conta disto ele estava levando as outras pessoas em suas costas. Ele estava levando ali ele estava levando ali o pagamento, ele estava levando ali a dívida de cada um de nós. Era a dívida, era a cédula que nos condena. Era justamente isso que Jesus estava levando. Então ele levou sobre si a cédula da nossa condenação, da nossa dívida. E lá na cruz ele deu o brado ao Pai, dizendo: Pai, alguém que está devendo, alguém que não tem como resolver, alguém que entende que precisa de ajuda, eu estou aqui e o preço que eu pago por esta dívida é o preço de sangue. Veja que coisa interessante. A própria imagem da crucificação, ela nos traz um exemplo claríssimo acerca disto que eu estou falando aqui. Se você observar, diz a Bíblia que Jesus estava na cruz do meio e que tinha um ladrão na cruz do lado direito e outro do lado esquerdo. E o que é interessante disto é justamente ver o contexto bíblico mostrando que Jesus disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ao outro ele não disse absolutamente nada. Isso mostra, sem precisar de palavras, que aquele que recebeu a palavra do Senhor, ele foi salvo, porque o próprio Jesus disse isso e ele é fiel e verdadeiro para cumprir. Já o outro, por ele não ter dito nada, ele estava simplesmente dizendo: carregue a sua culpa, carregue a sua dívida, fique à vontade com o que você quer. Então, veja que coisa interessante. Jesus carrega a nossa dívida, já na crucificação derrama o seu sangue como pagamento das nossas dívidas, mas ao mesmo tempo ele não está carregando ninguém nas costas. Ele não está carregando ninguém nas costas. E como eu posso dar um exemplo claro de que isto que eu estou falando é verdade? Pelas próprias palavras de Jesus falando acerca de salvação. Nicodemos chega à noite para ele e diz: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? E no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho segundo escreveu João, o próprio Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa, que coisa interessante de se observar nesse contexto. Nós estamos vendo o próprio Jesus dizendo que a todo aquele que crê é salvo. Então ele não carregou todo mundo. Ele simplesmente dispensou o pagamento para todo mundo. Mas esse todo mundo tem justamente a responsabilidade do outro lado. É como se Jesus estivesse na porta do banco, ali com o dinheiro na mão, e dizendo: olha, eu tenho condição de pagar a sua dívida. Agora você precisa entrar aqui no banco comigo. E outra coisa, ao entrar no banco comigo, você tem que andar comigo. Você tem que me imitar, você tem que ser como eu. E aí essas condições talvez fiquem estranhas para algumas pessoas. Não, eu quero a salvação, mas eu não quero andar assim. Eu quero a salvação, mas eu quero andar do meu jeito. Então aí é onde está o grande problema. Porque o próprio Jesus também diz no capítulo 3, versículo 16 por diante, que aqueles que creem já estão salvos, que não creem já estão condenados, e que aqueles que praticam más obras não se aproximam da luz para que as suas más obras não sejam reveladas. Lógico, as más obras são escuridão, as más obras são algo que é contrário àquilo que Deus quer, e se ela vem para perto de Deus, se ela vem para perto de Jesus, ela vai ser revelada, ela vai ser exposta justamente para que o pecador entenda que aquilo é vergonhoso. É vergonhoso. E aí talvez você pense que não. Mas mais uma vez, pare para pensar que Jesus é
o claro e autêntico exemplo do cristianismo. A morte de Jesus era a maior vergonha que um ser humano poderia ter na sua vida. Morte de crucificação era para os piores bandidos que existiam naquele momento. Então imagine, Jesus carregou a nossa vergonha. Jesus se sacrificou de uma forma vergonhosa para dispensar a nós a salvação. E veja que coisa interessante. E aí nós voltamos ao contexto de lavar as mãos, visto que Jesus já dispensou a salvação, Jesus já dispensou o pagamento da dívida para todo aquele que crê, claro. Então, se nós lavamos as mãos, no sentido de ajudar uma pessoa, no sentido de estender as mãos para alguém que está necessitado, de algo do bem que deva ser feito, a própria Bíblia também é muito clara acerca disso, e é justamente aí onde está a culpa de Pilatos e de todos aqueles que imitam ele, lavando as mãos. Eu não quero nem saber, eu lavo minhas mãos. Que se dane. Tchau. Show. É assim que muitos dizem? Claro. Mas o apóstolo Tiago disse algo interessante. Aquele que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Veja como a Bíblia ela é prática. No sentido de fechar todas as arestas das nossas dúvidas, das nossas contestações. Então essa é a culpa de Pilatos. Aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Então entenda bem. Lavar as mãos de Pilatos, você já sabia que era ruim. Mas agora você está sabendo ainda mais por que é ruim. E trazendo isso como exemplo para o seu dia a dia, de uma maneira que possa ser aplicada. Porque se você está lavando as mãos de algo que Deus colocou para você fazer, que Deus dispensou a você fazer, pode ter certeza que se você não está fazendo, você está pecando. E se você está pecando, você está desagradando a Deus. E se você está desagradando a Deus, de fato, você está se afastando dele. E pode ser que você ainda sinta a presença. Mas cuidado. Porque a Bíblia também diz, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Por este motivo, Deus me pôs aqui, na sua frente hoje, através deste vídeo. Justamente para chamar a sua atenção. Ei, presta atenção. Aquele que pode fazer o bem e não faz, este peca. Então fica ligado nessa palavra, guarda no teu coração, pratica esta palavra no teu dia a dia, para que isso cada dia mais te faça mais sentido. Porque a palavra de Deus, ela precisa fazer sentido nas nossas vidas. E se não faz para você, talvez é porque você não a viu como uma palavra extremamente prática. Eu estou trazendo aqui uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas, extremamente prática, extremamente aplicável, para que nós possamos nos aproximar de Deus dia a dia. Por isso, se você está aí, de frente deste vídeo ainda, e se arrepende de algum dos seus pecados, é hora de se arrepender. Curve a sua cabeça, onde você estiver, e comece a pedir perdão a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para quê? Para que Ele te perdoe, porque Ele tem a condição de pagar todas as nossas dívidas. Ele tem condição de pagar todas as nossas dívidas. E se você quer que a sua seja paga, basta apenas entregar a Ele e dizer, Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz. E eu não quero viver mais esta vida de pecado, porque eu entendo que o preço que foi pago pela minha culpa foi muito alto, Senhor. E a partir de hoje eu não quero mais viver em pecado. Eu não quero mais vivenciar isto que desagrada, Senhor. Então peça perdão a Ele. Se arrependa
no nome de Jesus, e certamente você receberá perdão de Deus. Amém? Eu quero desejar a você paz da parte de Deus. Porque não importa se você é pobre ou se você é rico, se você é preto ou se você é branco, se você é chinês, se você é holandês, se você é americano, se você é brasileiro, todos nós precisamos da paz do Senhor. Por isso, eu trago esse hino sempre no final das lives, das sextas-feiras, Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida. E lembre-se, Jesus levou sobre si todas as nossas culpas. Por isso, aceita Jesus e vem para Ele. Urgente, porque Ele quer te salvar. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.